Com uma queda de 87% no seu lucro líquido, o Pão de Açúcar acabou de divulgar os seus resultados do segundo trimestre de 2021. E como aqui no canal a gente fez um conteúdo há um tempo atrás sobre o valuation dessa empresa, eu achei justo a gente fazer um vídeo comentando esses resultados. Não é da nossa linha editorial aqui do YouTube produzir conteúdo sobre isso, mas eu achei que faria sentido, até porque é uma empresa que eu ando acompanhando, inclusive está dentro da nossa carteira de 10 mil reais, onde eu invisto publicamente um pedaço do meu dinheiro. Então achei justo mostrar para vocês o que eu acredito da perspectiva da empresa para os próximos meses e anos, e a gente vai olhar tudo isso junto. O que eu acho importante frisar aqui é que eu não tenho nenhum conflito de interesse para te falar sobre isso. Eu não tenho um conflito de ser uma casa de análise que está te vendendo um relatório, nem nada do tipo. Eu só quero te entregar o conteúdo para você tirar as suas próprias conclusões. Então, isso aqui não se trata de forma alguma de uma recomendação de investimentos. Antes de assistir esse daqui, eu sugiro que você assista aquele vídeo onde eu fiz uma análise completa do case de Pão de Açúcar. E lá eu falava principalmente sobre a perspectiva de destravar valor. Nos investimentos, a gente chama de destravar valor toda ação que tem a possibilidade de uma crescente nos seus números e preços. O que isso significa? Lá eu mostrei que o Pão de Açúcar tem vários pedacinhos, tem várias atuações dentro dele. Então, debaixo do guarda-chuva do Pão de Açúcar, a gente tem o Grupo Êxito, o próprio GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, e também o Grupo Cassino, que é uma empresa onde o Pão de Açúcar tem 34% de participação. E essa empresa é listada na Bolsa da França. Para você ter noção, só se o Pão de Açúcar se desfizesse de 34% do Grupo Cassino, que é o que ele tem nos dias de hoje, já seria o suficiente para dar o valor de mercado da própria empresa. E foi aí onde eu enxerguei uma grande oportunidade. Porque pensa só, se o Pão de Açúcar, que tem um grande supermercado, uma série de atuações, pode ser avaliado por menos do que um pedacinho de dentro do seu guarda-chuva, por que não posso comprar? E foi isso que a gente fez, comprando ação para a carteira dos 10 mil reais. Aqui a gente está só mostrando para vocês o quanto a gente colocou no Pão de Açúcar. Eu coloquei inicialmente ali R$ 471 reais e a gente já recebeu de dividendo R$ 90 reais, certo? Dá um retorno aí só de dividendos de 20%, sem falar dos 32% de retorno que eu tive comprando ação. Então a rentabilidade até então foi boa. Olhando aqui os resultados, que é o que a gente vai falar, a gente vai ter que entender algumas peripécias e também lembrar que o Pão de Açúcar se desmembrou nesses últimos meses. Ele fez uma cisão e um pedaço do que era antes o Grupo Pão de Açúcar acabou abrindo capital, que é o Açaí. E aí que começa uma grande diferença. O Grupo Açaí, que se desmembrou do Pão de Açúcar, sendo negociado com o código AÇAI3 com um S só, teve um resultado expressivo. E isso vem principalmente do modelo de negócio deles. Eles têm hiper e supermercados, o que facilita a margem dessas empresas. Porque como é um mercado muito grande, eles conseguem vender em maior escala e assim o mesmo custo acaba dando para todos os supermercados. Então, pensa só, um supermercado de 50 metros ou um supermercado de 1 milhão de metros. Só numa referência. O custo é um pouco diferente, mas eles têm maior escala no de 1 milhão. E é isso que a gente enxerga no Pão de Açúcar de diferente do Açaí. Enquanto o Pão de Açúcar trabalha com unidades de supermercados mais enxutas, ao mesmo tempo que com muito mais custos, o Pão de Açúcar consegue ir para o atacado, que é uma grande dificuldade para o Pão de Açúcar, que ataca mais no varejo. O modelo chamado Cash and Carry, que é você chegar lá, comprar algum produto e levar, é o mais adotado pelo Pão de Açúcar. E se fosse para dar um exemplo aqui, seria como você ir numa lojinha, aquelas pequenininhas do seu bairro, como aquelas que tem no Carrefour lá na França ou em São Paulo, você pode chegar lá, comprar e ir embora. Esse é o modelo mais adotado pelo Pão de Açúcar. Já o Carrefour, por exemplo, que é o concorrente, listado pelo código CRFB3, ele atua um pouquinho em cada um dos dois. Por isso que o resultado do Pão de Açúcar foi aqui. O Açaí foi aqui, ou seja, Açaí muito bom, Pão de Açúcar mais ou menos, bem fraco. E aqui no meio a gente tem o Carrefour, que tem um pouquinho de cada um dos dois. Uma grande preocupação minha era justamente se o Pão de Açúcar ia continuar sua expansão pagando tantos dividendos, porque geralmente, se uma empresa distribui muito da sua geração de caixa, alguma coisa está errado, porque o capital dela não está sendo tão bem rentabilizado. Exemplos de empresas que pagam muitos dividendos são elétricas e empresas do setor financeiro, porque esses setores não têm muito para onde se expandir a partir de um certo ponto. A Taesa não tem como sair construindo torre de transmissão de energia para tudo que é lado, assim como o Banco do Brasil não consegue se expandir muito forte, e é por isso que eles começam a distribuir dividendos. Já o Pão de Açúcar, ele tem se retraído nos últimos anos. Ao invés de ser mais empreendedor e buscar mais novos empreendimentos, ele tem sido mais retraído, ou seja, ele não está buscando uma grande expansão. E é preciso deixar bem claro na nossa cabeça qual o objetivo de quando compramos a ação. Naquele vídeo que eu falei sobre
sobre Pão de Açúcar, a minha perspectiva de investir nessa empresa não era porque eu acreditava que ela ia crescer pra caramba nos próximos anos, e sim porque eu enxergo um potencial de destravar valor a partir das empresas que tem debaixo do guarda-chuva dela. Ou seja, tirando esse fato, eu não vejo nenhuma perspectiva de longo prazo. Até porque, se você for estudar mais a fundo, nos últimos anos o Pão de Açúcar acabou se desfazendo de grande parte dos imóveis dos seus supermercados, o que significa que ele teve que pagar um aluguel. No curto prazo, esse aluguel é melhor porque a empresa consegue ter mais dinheiro, inclusive, por exemplo, investir em novos projetos ou pagar dividendo para os acionistas. A questão é que, por exemplo, o Carrefour, que é o seu maior concorrente, não usa essa estratégia. Como eles focam numa estratégia de longo prazo, eles entendem que o aluguel pode ser uma coisa um pouco negativa para a estrutura de custos de uma empresa. Por isso, eles preferem ter o imóvel próprio. E assim, isso é uma escolha muito individual, mas eu acredito que no longo prazo a empresa que tenderá a vencer é aquela que tem uma matriz com menos custos, e no caso o Carrefour seria a escolhida dessa vez. Mas de qualquer forma, na minha carteira eu tenho os dois, e eu acredito que o Pão de Açúcar ainda tem potencial de destravar valor. Mas vamos olhar aqui alguns números para não ficar só eu falando aqui pra caramba, tá? O lucro líquido caiu bastante trimestre do ano passado comparando com o trimestre desse ano, mas olhando semestralmente o lucro cresceu bastante. O que era de 8 milhões no semestre primeiro de 2020 passou a ser 94 milhões no semestre de 2021. Mas de novo, eu ainda sou bem cético com esses números. Quanto ao Grupo Êxito, ele deu prejuízo no semestre do ano passado, enquanto nesse deu lucro. Lembrando, o Grupo Êxito é a atuação no Pão de Açúcar lá na Colômbia, com um grande supermercado que é inclusive um dos maiores empregadores do país da Colômbia, tá? Ela continua com a sua receita diversificada, principalmente entre Brasil e Colômbia, justamente por conta do Grupo Êxito, tá? E aí você pode olhar alguns números aqui, mas eu não quero ficar muito em técnicas, quero simplificar. E olhando o resultado do grupo, foi bem triste mesmo, tá? Foi de 86 milhões para 4 milhões. E um ponto positivo é que a empresa conseguiu reduzir suas dívidas, e isso tem menos alavancagem, que acaba sendo melhor para a empresa. Por exemplo, como eu expliquei lá da estrutura de imóveis, outra coisa que acaba sugando o dinheiro de uma empresa é dívida, até porque os juros acabam com aquele capitalzinho que a gente tem. E aqui a gente pode ver que a empresa diminuiu as suas despesas em relação à dívida, que eu acho muito positivo, certo? Aqui, impactos no meio ambiente, eu não acredito que isso seja relevante nessa análise daqui, pode ser relevante em outro tipo de estudo. E aqui tem alguns números do e-commerce, tá, que acabou aumentando. Mas eu achei, sinceramente, ao ler todos os relatórios, que a diretoria acabou jogando a responsabilidade muito na mão da situação sanitária, da pandemia. E eu particularmente discordo, até porque é um supermercado. Mas, se você for olhar com calma isso daqui, você vai perceber que essas perspectivas de longo prazo fazem parte de uma empresa que está flutuando, não tem uma estabilidade muito forte e, de novo, se eu comprei na perspectiva de valor, eu estou disposto a segurar. E agora vai aparecer um monte de analista falando mal da empresa, porque é assim que os analistas fazem. Quando o Pão de Açúcar, vou até mostrar aqui para vocês no gráfico, dá um zoom aqui, editor, para vocês verem. Quando o Pão de Açúcar estava aqui, ó, vou mostrar para vocês, disparando, depois lá, quando o Pão de Açúcar estava disparando, no começo de 2021, tava todo mundo falando bem. Só que agora a galera tá falando mal. E é justamente isso que acontece. Quando tudo dá certo, eles falam bem. Quando tudo dá errado, eles falam mal. Mas a gente tem uma perspectiva de longo prazo. Então, é importante que você saiba balancear as suas expectativas e o que você realmente acredita da empresa. A empresa tá sim dando resultados ruins. É importante a gente ficar de olho, porque não adianta também ficar lá de mãos atadas falando eu acredito. Senão a gente vai virar torcedor. Por isso que eu diversifico, e esse patrimônio meu que eu tenho no Pão de Açúcar representa muito pouco do meu patrimônio total. Então eu não estou preocupado com essas variações, porque eu acredito sim no potencial de destravar valor. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe um comentário dizendo o que mudou da sua perspectiva do Pão de Açúcar e se você pretende continuar com essa ação ou comprar nos próximos meses. Porque bem ou mal, as quedas podem abrir janelas de oportunidade. Eu não estaria comprando agora se eu estivesse começando hoje a investir. Eu acredito que essa empresa tem muita instabilidade pela frente, mas eu estou disposto a esperar, porque eu ainda vejo um upside e ainda tenho carteira, ela ainda está dando uma rentabilidade boa, e eu acredito no potencial de destravar valor. Isso não significa que a empresa vai estourar e vai dar lucros absurdos, fechou? Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de se inscrever na nossa lista VIP, onde eu envio os conteúdos exclusivos aqui no canal, como planilhas e aulas exclusivas. Muito obrigado, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.